Então, para hoje, nós iremos refletir a palavra de Deus enquanto conhecimento da verdade. Amém? Então, eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em João 8,32. João 8,32. Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E fica de pé para louvar, agradecer o nome dele. Amém. João 8,32. Na minha versão vem dizendo assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu vou passar agora lá para Oséias 4,6. Oséias 4,6. Vem falando assim: meu povo foi destruído, ou meu povo perece, ou meu povo começa a se perder por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, também ignorei os seus filhos. Aleluia. Paizinho, no nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos por o Senhor falar conosco e queremos estar, Paizinho amado, atentos a toda chave que o Senhor já deixou preparada para esta tarde. No nome de Jesus, que toda distração, todo bloqueio de mente parta para o lugar onde Jesus determinar e que agora o nosso pensamento, as nossas emoções, tudo que é nosso esteja cativo somente ao Senhor, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Podeis sentar. Diga assim: sem conhecimento é impossível adorar a Deus. Amém? Não há como nós chegarmos a Deus sem o conhecimento dele. Não há como nós termos a adoração, como dissemos aqui no início do culto, chegamos aqui para adorar, mas se nós não temos o conhecimento de quem é o nosso Deus, nós não conseguiremos adorá-lo. Nós iremos fazer outras coisas, mas não adorá-lo. Então o conhecimento, ele é um início de uma totalidade. Imagina só, vem cá comigo e viaja comigo também. Quando um advogado, ele vai advogar, né? Alguma pessoa, ele vem dizendo assim: eu preciso ter conhecimento da causa. Não é isso? Para poder trazer todas as informações necessárias para ajudar, no caso, o seu cliente. Se nós vamos para o médico, quando ele vai analisar os sintomas, ele precisa ter conhecimento dos sintomas para poder aplicar a medicação correta. Então, para termos ciência de tudo que nós estamos fazendo, precisamos de ter conhecimento. E aí Oséias vem dizendo mesmo assim: o meu povo, o Senhor está dizendo que não era qualquer pessoa, não era qualquer povoado, não era qualquer nação. O Senhor Deus diz naquele momento: o meu povo. Ele estava se referindo a quem? A mim e a você. Ele estava se referindo à igreja. Ele estava se referindo ao povo que chegava ao templo para adorá-lo. Ele estava se referindo ao povo que ele tentava se comunicar constantemente. E ele vem dizendo: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Agora, nessa situação aí, a Bíblia ou as leis eram lidas semanalmente. Era lida toda a lei. A gente vai pegar lá Josué, ele para todo sábado e vai ler a lei todinha. E isso era um costume do povo de Israel. Medita na palavra dia e noite. E aí Josué meditava, quando chegava no final de semana, dizendo assim, ele
começava a fazer a leitura das leis, que era para todo mundo ter conhecimento do que era preciso obedecer ou não. Não há como ter obediência sem conhecimento de causa. Para eu obedecer, eu preciso conhecer qual é o comando. Se o Senhor diz para a gente, não matarás, não já é batido dentro do nosso coração esse mandamento? Não matarás, não roubais, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás o próximo, a mulher do próximo. E aí, essas leis que foram estabelecidas por Deus, ele precisou dar a conhecer ao seu povo, para depois existir a cobrança. Então diga para você mesmo, após o conhecimento, existe a cobrança divina. Amém? Então a gente às vezes quer se recusar a ter o conhecimento. Aí nós, nesse momento, nos envolvemos na ignorância. Ignorante é aquele que ignora o conhecimento estabelecido. Se nós chegarmos e, como eu disse no início, descartarmos algo que está aqui dentro, nós estamos sendo ignorantes. Aí a gente pega Oséias e traz Oséias. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Aqui nessa situação, o meu povo se perde por ignorar o conhecimento que foi mostrado. Então, para qualquer situação, nós precisamos primeiro conhecer. Não adianta dizer que Jesus é lindo, não adianta dizer que Jesus é maravilhoso, que ele faz milagres, se eu não o conheço. Em João 8,32 vem dizendo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, ou vos libertará. Então, é o conhecimento da verdade que nos leva à verdadeira libertação. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele não vem dizendo em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já se apresenta nesse momento dizendo, eu sou a verdade. Então, se você me conhecer, tenha certeza que a verdade que está em mim vai libertar você. Só que nós gostamos de andar, infelizmente, na falsidade. Nós gostamos de andar, muitas vezes, no lugar que Jesus não determinou. Queremos acordar com Cristo Jesus a própria verdade dele, e ele não tem acordo. Então, quando nós começamos a conhecer Jesus, nós começamos a ter um reflexo dele em nós. E o que estiver distorcido, nós precisamos começar a eliminar. O confronto com a verdade é a melhor maneira de trazer a verdadeira realidade nossa. Talvez nós estejamos fugindo da nossa realidade. Talvez queiramos ainda buscar uma realidade que não tem a ver conosco. Mas o Senhor vem trazendo exatamente a revelação da verdade dele para um confronto direto comigo e com você. E aí, nesse confronto, nós iremos analisar se aquilo que nós estamos pleiteando como realidade é verdade ou não. Às vezes queremos muito algo, queremos muito situações, mas Deus não quer autorizar, porque não faz parte dele, faz parte da nossa vontade. Então, não há outro lugar, não há outro instrumento, não há outra busca que não seja na Bíblia para saber o conhecimento da nossa vida. Se nós começássemos a basear a nossa vida dentro do conhecimento do que está aqui na Bíblia, tenha certeza que nós sofreríamos muito menos. Às vezes o sofrimento é porque nós não queremos largar a nossa vontade. Nós não queremos largar o pecado que existe em nós. Nós não queremos largar, como diz, o osso dos atos pecaminosos. Aí depois nós queremos culpar a Deus.
Queremos dizer, a culpa é do Senhor, porque o Senhor não fez isso por mim. A culpa é do Senhor, porque o Senhor não abriu essa porta para mim. A culpa é do Senhor, porque o Senhor não olhou para mim. E tudo é o contrário. Se nós começássemos a adentrar plenamente dentro da Bíblia, dentro do conhecimento do que ela traz, nós iríamos entender que 99,99% das situações que acontecem em nossa vida é por nossa culpa. E não por culpa de Deus. E depois nós queremos, sabe o quê? Quando começou errado, queremos jogar para Deus resolver. Queremos buscar uma maneira de apresentar a Deus aquilo que nós fizemos de errado e colocar para Deus resolver. Aí Deus olha para a gente e faz, agora é uma braba, né? Tu faz tuas coisas erradas e agora tu coloca para eu resolver. Quem é pai e mãe aqui sabe. Às vezes nossos filhos fazem alguma besteirinha e depois chega só com um problema para a gente resolver. Não é verdade? E aí eles querem de toda maneira que nós resolvamos isso. E nós, se tivéssemos baseado na palavra de Deus, iríamos dizer duas letrinhas para ele. TV. Te vira, boy. Te vira. Sabe por quê? Porque quem começou o problema precisa trazer a solução para a problemática e não envolver outras pessoas para resolver o problema que eu criei. Não estamos instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós não estamos instruindo os nossos filhos de acordo com a palavra dele, assim como dizem Provérbios. Ele vem dizendo, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando for mais tarde, ou quando ela crescer, quando ela estiver mais velha, ela não vai desviar. Cadê a instrução? Se não tem conhecimento da causa chamada Cristo Jesus, não tem como instruir a criança, não tem como instruir o novo convertido, não tem como instruir ninguém no caminho da verdade. Eu só consigo fazer isso quando eu tomo conhecimento. E Deus, Ele é imparcial. Deus não vai tendenciar para lados. Deus, Ele é justo, Ele não é justiceiro. Deus, Ele vai buscar o que é o ponto de equilíbrio, não o que é desequilíbrio. Então, algumas ações nossas, por falta de conhecimento nosso, ou por ignorância nossa do conhecimento, às vezes, colocamos Deus dentro de uma caixinha e jogamos xadrez com Ele, querendo dar um checkmate em Deus. E ao contrário, nós deveríamos assumir a posição dentro do jogo de tabuleiro e dizer, eu vou dar solução ao que eu mesmo causei. Agora tenha certeza de uma coisa, quando você ou quando nós começamos a dar solução naquilo que nós mesmos causamos, Deus pega junto para nos ajudar. Mas tudo parte de quem Ele é. E não há como saber quem Deus é sem conhecê-lo. Às vezes nós vamos nos deparar com tamanha falta de conhecimento ou com tamanha ignorância que vamos dizer assim, ou vamos escutar. Não, Deus Ele vai fazer por mim. Vou colocar um exemplo. Comprei um carro do ano. Deus não falou nada comigo, tá? Comprei um carro do ano zerado. E aí eu digo, Deus, tu me ajuda a pagar. Que braba, né não? Que situação complicada. Porque quem comprou fui eu, não foi Deus. Se Ele tivesse dito, compre. Se Ele tivesse dito, vai chegar, é diferente. Mas isso daí era um gosto meu. Era uma coisa que eu gostaria. Talvez um sonho meu que eu queria realizar para mim mesmo. E aí depois eu viro e digo, estamos aqui, Deus, a conta. Aí, Deus fica lá caladinho na dele. E a gente fica tirando os cabelos, qual eu não tenho, né? Fica tirando os cabelos lá, dizendo, eita, está apertado o sistema financeiro, está apertado porque não tem dinheiro. E o carro, meu Deus, o carro, eu estou pedindo ajuda ao Senhor para poder pagar, porque eu não posso ser devedor de ninguém. Mas vamos no início. Será que nós tínhamos tanto conhecimento de Deus para pelo menos perguntar a Ele, era para eu fazer isso?
é para eu fazer isso? Se não for, não faça. Se está com dúvida, busque mais um pouquinho. Mas não venha colocar. Nós não podemos colocar a resolução dos nossos problemas que nós mesmos causamos nas mãos de Deus. Nós estamos ignorando o conhecimento que Ele deu para a gente. Nós estamos ignorando tudo que Ele mostrou para mim e para a sua vida. Porque Ele não inverte as direções dele. Ele gostaria muito que primeiramente ele fosse consultado. Ele gostaria que primeiramente ele fosse escutado. Ele gostaria que primeiramente tivesse tido uma conversa com ele. Ele gostaria que primeiramente ele fosse primeiro. Mas não, primeiro foi a minha vontade, primeiro foi o meu desejo, primeiro foi a minha aquisição, primeiro fui eu. E depois, quando Deus está em segundo, eu quero buscar Deus como primeiro para resolver o problema meu. Como é que eu posso isso? Não posso. Isso é porque ignorância. Ignorar o conhecimento que Deus colocou para a nossa vida. Nós não podemos mais viver no mundo de ignorância, não. A Bíblia está aqui. Linda, bela, como ela sempre foi, para trazer todas as informações diretamente de Deus para mim e para você. Mas, por ignorar ela, por ignorar o que está dentro dela, por ignorar a leitura dela, por ignorar a revelação que ela traz, eu me perco. E por me perder, não tem a ver mais com Deus, tem a ver com o conhecimento que eu não quis ter dele. Posteriormente a isso, eu até falei no domingo passado, quando nós começamos a ignorar a palavra, é o primeiro sintoma de morte. Quando começamos a ignorar a leitura da Bíblia, é o primeiro sintoma de morte. E depois vem destruição. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Ele só basta afastar, nos afastar da leitura, para que isso tudo aconteça conosco. Sabe por quê? Porque é nesse lugar onde vamos encontrar o nosso Pai. É nesse lugar onde vamos encontrar a palavra que vai instruir para a nossa vida. É nesse lugar que teremos a verdadeira revelação de Papai. A não ser esse lugar aqui, ó, chamado a palavra dele, a gente está perdido. Nós estaremos fora de toda a linha, de toda a direção de Deus. Nós estaremos literalmente perdidos. A Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é o nosso ponto de alvo, a Bíblia precisa ser a nossa rotina. Talvez, para alguns, seja sacrificante ler a Bíblia. Talvez seja cansativo ler. Eu faço outras coisas, muitas outras coisas, mas isso daqui é um fardo para a leitura. Isso daqui é um fardo para relacionamento. Não há como eu dizer que sou o cara mais espiritual desse mundo se eu não começo pela minha leitura. Não há como dizer que eu sou o Superman do Espírito se eu não começo pela minha leitura. Não há como. Não há como ter um conhecimento de relacionamento com Deus se eu não leio a Bíblia. A Bíblia é a primeira parte do esforço nosso para poder conhecer quem é Deus. Às vezes nós, enquanto crentes, e principalmente crentes imaturos, crentes imaturos, porque essa palavra de Oséias era para uma igreja totalmente imatura. Uma igreja que não conseguia se localizar, não conseguia localizar onde Deus estava. Aí sabe o que é que acontece com o crente imaturo? O crente que não tem o conhecimento pleno de quem Deus é, porque não lê a palavra dele, vai em busca de outros lugares para poder sentir a presença de Deus. Vai em busca de outros lugares porque ali Deus se movimenta. Eita, ali tem muita gente, ali Deus se movimenta. Aqui não, aqui é pequeno, Deus se movimenta. Deus... Não. Não é o lugar. Deus não só se movimenta
só ali na esquina. Deus não só se movimenta lá no sul do país, não. Deus se movimenta na nossa casa. Deus se movimenta no nosso quarto. Mas para isso precisamos conhecê-lo. Precisamos entender como ele se movimenta. Precisamos entender como ele traz a revelação. E não há como entender todos esses pontos se nós não adentrarmos aqui dentro. Quer buscar Deus? Quer buscar? Busque ele aqui dentro. Busquem quanto podem me achar. Quando isso daqui deixar de existir, porque vai chegar o tempo que isso daqui vai deixar de existir, nós não teremos como buscá-lo mais não. Vamos buscar o profeta. O Espírito Santo já foi também, que foi arrebatado junto com a igreja. Vai buscar onde? Começa a fuçar na cabeça. Começa a fazer força na mente para poder lembrar do que estava escrito aqui, porque isso daqui não vai existir mais. Então como é que nós teremos um relacionamento com Deus? Porque o Espírito Santo não vai ter mais. A Bíblia também não vai ter mais. E agora? Não vai encontrar mais Deus. Aí vai ser a preço de sangue. É quando eu confesso que sou, sim, seguidora de Cristo Jesus, e por esse confessar, eu vou morrer. Aí eu pergunto, será que não seria mais tranquilo nós aproveitarmos esse momento anterior ao que Deus já deixou estabelecido que vai acontecer após o arrebatamento da igreja e do Espírito dele? Não seria melhor ter um convívio antes com Deus? Não seria melhor eu buscar intimidade com Ele primeiro? Não seria melhor eu começar a mudar a minha perspectiva de vida? Não há como ter intimidade sem conhecimento de Deus. Não há como ter intimidade sem primeiro começar a leitura da Bíblia. E a Bíblia não vem aqui para mostrar qual é a minha vontade, não. A Bíblia vem para mostrar a vontade de Deus. Se eu pego nesse livro, vou lê-lo como um livro qualquer, preste atenção o que pode acontecer. Morte também. Decisões equivocadas também, porque nós queremos ver a nossa realidade, queremos ver a nossa mudança, queremos tudo que é para a gente, e não que é mudança de fato e verdade para uma geração. Eu lembro muito bem que quando eu estava viajando, no período que eu estava traindo a pastora Elis, no período que eu confessei a ela me deu uma Bíblia. Presta atenção aqui. Ela me deu uma Bíblia para eu ler. E quando eu pegava a Bíblia, eu chegava lá no quarto do hotel, começava a ler a Bíblia. E tudo que eu entendia era dizendo que era para eu acabar o casamento. Vê que braba. Porque a minha motivação da Bíblia não estava para poder eu ter o meu relacionamento reatado, não era para poder eu conhecer quem era mais de Deus, não, era para eu ter a minha vontade. Então as palavras começavam a entrar para mim como morte, ao invés de vida. Então até a motivação correta para ler a Bíblia eu preciso ter. Qual é a motivação? Conhecer mais quem é o meu Pai. Outra motivação, entender mais quem eu sou. E entender mais quem eu sou quer dizer que tem coisa ruim dentro da gente e que o reflexo do que está aqui dentro vai trazer para fora. E ainda mais, aqui também tem exatamente a solução para o que está ruim dentro da gente. Eu quero conhecer tudo, menos a verdade. Porque naquele momento eu queria conhecer tudo, menos a verdade. Eu não sabia que verdade era uma pessoa, eu não sabia que verdade ele amava as pessoas, eu não sabia de nada, eu só queria o conhecimento de dizer o que é que eu faço. E aí eu fazia mesmo, como eu disse no domingo, abria a Bíblia assim, eu faço, eita, vou ler isso daqui. Aí tinha lá, não, que o homem infiel e não sei o que, eu faço, poxa, olha, está falando de homem infiel, sou eu. Aí tem que deixar, pronto, tem que deixar a mulher, né? Porque a carta de divórcio, não é isso? A carta de divórcio, não, tem que divorciar. Então não posso ser desse jeito.
Eu não posso tentar buscar uma pequena leitura para a resolução do meu problema. Não posso, não. Eu tenho que enxergar que a palavra que está aqui, ela é uma vida que vai habitar dentro de mim. Eu preciso ter essa motivação de que a palavra ela vai transformar algo dentro de mim para melhorar, não para piorar. Se está piorando, tem algo errado e não é com a palavra. Se está piorando, cada vez que eu leio a Bíblia, está piorando a minha situação, não tem a ver com a palavra. Eu estou fazendo, de alguma maneira, o uso indevido da Bíblia. Talvez o Espírito Santo queira mostrar algo para mim, mas eu estou tão preso nos meus pensamentos, tão preso nas minhas ideologias, tão preso nas minhas concepções, que ele não consegue. Ele não consegue revelar. Ele não consegue trazer luz para os nossos olhos. Ele não consegue iluminar os nossos caminhos. Ele não consegue trazer revelação para o nosso coração. Porque, nesse momento, o que eu quero conhecer é a minha vontade. Não sei se alguém passou, sei que eu passei por isso. Eu passei por isso e eu digo para vocês, é a pior coisa que existe. Porque depois, quando você se depara com a verdadeira verdade, porque aquela dali era falsa, viu? Quando você começa a se deparar com a verdade plena, você se constrange. Você fica constrangido, mas por amor. Eu lembro também que acho que foi o livro de Oséias, quando ele fala da igreja quanto prostituta, né? E aí eu faço, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou me prostituindo, é? E depois eu lendo, eu faço, não, mas saiu com outra pessoa, quer dizer que eu estou me prostituindo. E aí foi começando a ter as revelações de como eu precisava mudar. Às vezes é duro a transformação que Deus quer. Duro para a gente, não para Ele. A gente quer tornar aquela mudança dificultosa, mas é simples. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós nos tornamos fiéis a ela, mais a nossa vida se torna mais fácil. Menos presos nós ficamos aqui e mais presos no céu nós ficamos também. Só o conhecimento do que está escrito aqui. Então não adianta ignorar uma parte. E sabe qual é a melhor parte do que está sendo dito aqui, quando diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará? É porque a verdade, ele não só foi teoria. A verdade não foi teórica. A verdade, ela foi prática. Jesus, ele veio como verdade prática dele mesmo. Jesus veio mostrar que tudo que ele tinha escrito, ele cumpria. E ele cumpriu. Às vezes nós queremos conhecer, mas não queremos praticar. É outra mentira. A verdade que irá encontrar em mim e você é a verdade prática, não a verdade que estamos falando. Então, para poder nós termos uma transformação, ou uma verdadeira transformação dentro de nós, precisamos conhecer quem é a verdade e no nosso dia a dia, na nossa rotina, trazermos essa prática da verdade. Não adianta ter acordo. Não adianta. A mesma palavra que Deus está dizendo no domingo passado. Não adianta querer acordar com partes da Bíblia. Se quiser acordar com partes da Bíblia, vá embora. Sabe por quê? Porque é igual o que está lá em Apocalipse. A igreja era uma parte fria, outra parte quente. Ele disse mesmo assim, olha, tu estás mais ou menos, eu estou com vontade de vomitar vocês. Porque vocês nem são quentes, nem são frios. Estava dizendo ali, sabe o quê? Vocês querem cumprir parcialmente uma parte e outra parte não. Não é isso que Deus quer, não. Lá no céu não tem parcialidade, não tem imparcialidade, não. Ele vai estar lá, ó, completo, soberano, pleno.
Não vai adiantar, porque lá no céu não tem pecado. Se quer viver na vida de pecado, vai ficar aqui, continue a viver, não tem problema não. O conhecimento da verdade vai dizer para a gente, olha, tu estás pecando nisso, como ele disse para mim, tu estava pecando. E o que é que eu tive que fazer? Por amor a ele, largar a minha vida de pecado. Por amor a ele, porque ele precisa ser o meu respaldo de não pecar. Ele precisa ser o meu verdadeiro respaldo, o meu verdadeiro alvo, para eu não estar numa vida de pecado, ou seja, ser pecador. Ele precisa ser meu respaldo. Porque é ele que me ajuda, é ele que me fortalece, é ele que me mostra a tentação, é ele. Tenho uma certeza. Quando nós começamos a conhecer a verdadeira realidade de Cristo Jesus, nós, na maneira prática, nós iremos fazer o que ele diz. Por mais que doa, por mais que chore, vai passar. No céu não tem isso não, minha gente. Nós precisamos viver de acordo com o que o céu manda, como o céu se vive no céu. E aqui vem dizendo como é que se vive no céu. Se eu estou vivendo algo contrário ao que está aqui dentro, é porque eu não quero viver no céu, não. Eu quero continuar vivendo essa vida aqui embaixo. Nós não somos seres daqui da terra, não. Isso que vem dizendo aqui, ó, conhecimento da causa. Enquanto nós estejamos ainda buscando cada vez mais algo que justifique a minha vida aqui em terra, pode ficar com ela. E Deus diz, pode ficar, não tem problema não. Eu já morri na cruz para salvar você, mas se você não quer a salvação, não tem problema. Não tem problema não. O que eu gostaria é que você viesse. É por isso que eu estou dizendo para você, largue a vida. Deus já confrontou você com o pecado que você tem. E não adianta querer acordar com o pecado não. Ou você larga ou fica, independente do que seja. Quer pecar, vá pecar então de uma vez só. Mas não fique com o pé dentro e outro pé fora não. Bota os pés logo dentro de uma vez só. Porque aí você, talvez, lá no final, você consiga se arrepender. Talvez. Porque se Deus está falando com você, presencialmente, por meio da palavra dele, dizendo, olha, muda a direção da tua vida. Olha, começa a olhar diferente. Olha, existe perspectiva melhor do que essa que tu estás vivendo. Por meio da palavra dele, por meio do conhecimento que ele está dando para mim e para você. E eu quero acordar o quê com Deus mais? Eu quero buscar qual revelação mais? Não, eu quero que o profeta fale comigo, que ele saia lá de Israel, pegue um avião, venha para mim para falar comigo. Meu Deus! Você é exclusivo demais. Jesus! Nenhum profeta vai falar nada contrário ao que está aqui. Nenhum profeta vai abrir a boca dele para falar nada contrário do que esteja aqui dentro. Todo e qualquer profeta do Senhor, ele precisa falar o que está aqui dentro. E para ele falar o que está aqui dentro, ele precisa ter conhecimento da verdade. Então não adianta querermos acordar com o que a palavra deixou já estabelecida para mim e para a sua vida. O que é pecado e ponto. O que não é pecado não é pecado e ponto também. Porque é tão mais fácil querer viver no pecado e ter uma abundância de situações que não é pecado. A gente quer viver naquele meio. É difícil? É difícil quando nós não queremos sair dele. É difícil quando nós não queremos deixar que ele consuma a nossa vida. É difícil porque nós queremos viver justificando o nosso pecado. E dizer para todos que a carne é fraca. Porque a Bíblia diz isso. A carne é fraca, mas não é nesse sentido.
Não é nesse sentido. E por que você não deixa o espírito forte? Se a carne é fraca, por que não deixa o espírito forte? Não, eu prefiro deixar a carne fraca, a carne cada vez mais forte. Então tome lá pecado. Mas como é que eu deixo o espírito forte? Aqui ó, segredinho. Não há como. Quer ter conhecimento de quem é a verdade? Leia a Bíblia. Quer ter conhecimento de quem você é, de quem nós somos em Cristo Jesus? Leia a Bíblia. Quer ter conhecimento dos pecados que acometeram na nossa vida? Leia a Bíblia. Quer ter as revelações do Senhor? Leia a Bíblia. Seja grato pelo que Ele deixou escrito como respaldo para mim e para a sua vida. E aí nós teremos o pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Teremos o pleno conhecimento de quem é Deus. E aí nós iremos viver literalmente a vida que está escrita em João 8,32. A verdadeira vida liberta. A verdadeira vida sem nada para acusar a minha vida e a sua vida. Nada para cobrar a minha vida e a sua vida. Dentro do conhecimento, não é melhor confessar a tentação de que é pecado? Não é? Não é conhecido isso? Mas nós, seres humanos, e a carne fala mais alta, gostamos de confessar o pecado e não a tentação. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. Mas nós temos o hábito, a rotina de confessar pecado e não tentação. Então, vamos fazer diferente, povo de Deus. Nosso papai está chamando a gente para viver uma vida totalmente diferente nesse ano em diante. Viver uma vida de verdadeira intimidade, uma vida de uma verdadeira imersão nele, de um verdadeiro relacionamento. Talvez até hoje, se você não tinha buscado isso, talvez até hoje o seu relacionamento era um falso relacionamento com Deus. Louvar é muito bom, orar também é maravilhoso, mas se a gente não lê, não tem como fazer a causa na oração e nem louvar, porque aqui dentro é que tem os parâmetros do louvor e da oração. Não há como. Às vezes nós queremos sempre maquiar, queremos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, profetas do Senhor, queremos ser sempre o top no Senhor. Lá vai ali o homem de Deus. Mas o homem de Deus não chega nem para em casa para poder fazer uma leitura, uma reflexão, um devocional, um momento de intimidade com o Senhor, para poder ler e extrair o que é para ele melhorar, o que é que ele precisa colocar em prática. Opa, tem algo de errado aí. Talvez eu esteja vivendo por uma capa, assim, bonitinho, com a Bíblia na mão, com a oração bem eloquente, uma oração que eu sei falar muitas palavras bonitas, mas vazia. Talvez eu suba para adorar, cante os louvores mais bonitos do mundo, mas vazio. Porque o nosso único preenchimento é por meio da leitura da Bíblia. Se nós não tivermos o contato com a palavra, nós somos crentes vazios, crentes sem intimidade, crentes que não sabem nem quem é e nem quem é o seu pai. É só uma subjeção, é tudo subjetivo. Eu acho que Deus é desse jeito, eu acho que eu sou desse jeito no Senhor. Negativo. Deus é exatidão e nós, como os filhos deles, também somos exatos. Não existe variante para nós. Somos exatos em Deus. Mas para conhecer essa exatidão, tanto nossa quanto dele, precisamos ler. Precisamos ter conhecimento dele.
E aí nós iremos ver o quanto papai é bom, o quanto ele mostra para a gente a sua bondade. E mesmo que ele não faça o que nós gostamos, nós iremos ainda dizer que ele é maravilhoso. Porque nós iremos entender, junto com ele, que aquilo que nós queríamos não era o que ele queria. Amém, povo santo? Então nós iremos sair hoje daqui, entendendo que os problemas que nós estamos causando por nossas decisões não tem a ver com o papai. Vamos sair daqui nessa tarde entendendo que para podermos ter uma intimidade verdadeira, precisamos ler a Bíblia. Para poder termos conhecimento, para poder termos a verdadeira libertação, precisamos conhecer quem é a verdade e ele é uma pessoa. Ela é uma pessoa.